Graça e paz, amada igreja, boa noite a todos. Nós nos dirigimos a cada um dos irmãos com um abraço fraterno. Esperamos que os irmãos estejam bem, estejam com saúde e com paz. Nós ainda continuamos nesses dias de isolamento social pelo motivo da Covid-19, mas a nossa oração é que isso passe o mais rápido possível para que possamos estar de fato voltando à casa do Senhor e possamos estar olhando olho no olho os amados irmãos. Meus irmãos, eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo número 126, para que possamos, pela instrumentalidade do Espírito Santo, meditar e entender do que se trata este salmo. Diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos em Tua presença, gratos estamos por estarmos em Tua presença e te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando na transmissão desta palavra, na apreensão, Senhor, por parte de cada um de nós. Te pedimos, inclusive, por a gravação deste vídeo, que o Senhor esteja abençoando, do início ao fim. Nos guarda nesta noite, abençoa o Teu povo, onde quer que estejam neste momento, em casa ou em outro local, que o Senhor possa estar o protegendo, o livrando e o edificando, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito lido e muito lindo, né? É um texto que trata sobre a alegria do povo de Deus. E por que esse texto tem essa nomenclatura, tem esse título? Bom, é necessário nós entendermos do que se trata. E para entendermos do que se trata, nós precisamos voltar um pouquinho na história bíblica. A palavra de Deus registra ao longo de vários livros que este povo, que antes era nômade no deserto, chega a Canaã sob a liderança de Josué. E ali se estabelece, né? É claro, vencendo batalhas contra os povos que ali já habitavam. Quando esse povo se estabelece, com o passar do tempo, ele começa a manifestar-se como um povo de dura cerviz. Um povo que acaba por desobedecer muitas vezes as ordenanças do Senhor que já fora dado. Meus irmãos, e essas desobediências, elas se manifestam inclusive da pior maneira possível, que é com a idolatria. O Senhor então levanta profetas, o Senhor levanta juízes e o Senhor levanta reis. E nós também percebemos que, dentro da leitura bíblica, que com o passar do tempo este reino se divide. E ao se dividir, este reino enfraquece. De maneira que o reino, o império assírio, chega e leva cativo o reino do norte, cuja capital era Samaria, e o dispersa por muitas regiões, e deste cativeiro nunca mais eles retornam. O reino do sul também envereda pelo mesmo caminho. Um reino desobediente, um povo desobediente, um povo que se manifesta de forma idólatra. E ao invés de ter aprendido com o que aconteceu com o reino do norte, ele pratica os mesmos atos. E o Senhor também manda um império para conquistá-lo e para levar cativo. Desta vez não mais o império assírio, mas o império babilônico. E a palavra de Deus nos diz que este povo é levado cativo para a Babilônia e onde permanece por 70 anos. Mas mesmo estando no cativeiro, o Senhor não se esquece desse povo. O Senhor continua mandando a sua palavra, o Senhor continua encorajando, o Senhor continua levantando os seus profetas. E o Senhor tem uma promessa que depois de 70 anos
esse povo retornaria para a sua terra. Bom, é justamente nesse retorno, logo após esse retorno, que este salmo é escrito. Um salmo de romagem, um salmo de volta. Assim como nós vimos no domingo passado com o presbítero Elias, um salmo de ida, quando o salmista, no salmo de número 137, verso 1, diz que às margens dos rios de Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, ou seja, um salmo de tristeza, um salmo de remorso. Aqui nós temos um salmo de alegria, de um povo que está voltando. E é interessante que este salmista aqui, ele divide este salmo em 3 olhares. Ele olha para o passado, ele olha para o presente e ele olha para o futuro. E nós gostaríamos de olhar juntamente com o salmista esses 3 olhares. Primeira coisa que este salmista faz, meus irmãos, é olhar para o passado com um olhar de gratidão. É um olhar de gratidão. Faz parte da alegria que nós sentimos no Senhor, faz parte da alegria que nós sentimos pelos feitos que o Senhor tem nos dado, tem feito por nós, a gratidão. E o salmista olha para trás com um olhar de gratidão. Primeiro, ele reconhece que a obra que Deus fez foi algo inacreditável. Então vamos olhar o verso 1. Diz assim o Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Meus irmãos, para este povo era algo inacreditável o que estava acontecendo. Este povo passara 70 anos debaixo do chicote babilônico. Esse povo estava há 70 anos cativos, aprisionados. Este povo não tinha alegria, este povo não tinha paz, não tinha gozo, esse povo não tinha mais seus lares, esse povo não tinha mais o templo para cultuar, eles não tinham mais o culto institucionalizado, ou seja, era um povo escravo em todos os aspectos possíveis. E agora eles estão em casa, estão regressando. Essas pessoas estão agora tendo a oportunidade de cultuar ao Senhor livremente. Então eles olham para esse passado com um olhar de gratidão e reconhecendo que o que Deus fez foi algo inacreditável. E não é assim, meus irmãos, que Deus faz nas nossas vidas? Não é assim que muitas vezes nós nos encontramos diante de uma situação e dizendo, puxa vida, meu Deus, parece inacreditável o que o Senhor fez comigo. Antes eu estava numa situação de uma dificuldade que parecia impossível de ser resolvida. Uma situação insolúvel, que não tinha saída, que não tinha jeito, que não tinha escape. Quantas situações, Senhor, eu pensei que era o fim e o Senhor resolveu. E o Senhor abriu as portas, e o Senhor manifestou a sua graça, e o Senhor manifestou o seu poder, o Senhor manifestou a sua misericórdia. Senhor, isso parecia impossível. Isso é algo inacreditável, mas realmente está acontecendo e aconteceu na minha vida. Quantos de nós, meus irmãos, já recebemos exames com notícias que nos trazem pavor, que tira a terra debaixo dos nossos pés, exames cruéis de se ler, e hoje nós contemplamos a vitória, contemplamos a saúde, contemplamos a bênção, e nós dizemos, Senhor, muito obrigado. Nós só podemos olhar para trás com um olhar de gratidão, reconhecendo que o que o Senhor fez nas nossas vidas foi algo inacreditável. É assim que Deus faz conosco, meus irmãos. É assim que o Senhor trabalha conosco nos dias de hoje. É assim que o Senhor opera ainda nos dias de hoje. Esse Deus não mudou. Segundo, ele olha para trás, meus irmãos, com olhar de gratidão, manifestando uma alegria e exaltação incontrolável. Olha o verso 2, o que diz o salmista. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Prestem bem atenção, se encheu de riso e a nossa língua de júbilo.
Este povo que vivia cabisbaixo, chorando, amargurado, que sentia, como nós vimos no verso 137, inclusive vergonha por estar tendo que louvar os hinos do Senhor a caminho do cativeiro, este povo que vivia nessa melancolia extrema, nesse sentimento de saudosismo, agora é um povo que a sua boca se enche de riso. É um povo que está rindo à toa. Meus irmãos, quando nós olhamos para o que o Senhor fez nas nossas vidas com olhar de gratidão, o que deve existir dentro de nós é uma alegria e exaltação incontrolável. Não tem como, meus irmãos, nós reconhecermos o que o Senhor fez por nós e, ao mesmo tempo, termos uma postura fria, uma postura árida, o nosso culto ser árido, o nosso culto não ter exultação, não ter alegria. Quantas vezes nós já percebemos que alguns cultos se parecem muito mais com um culto fúnebre, uma cerimônia fúnebre, do que mesmo um culto de louvor e adoração. Como se ao invés de estarmos adorando ao Deus vivo e verdadeiro, ao nosso Salvador Jesus Cristo, que vive pelos séculos dos séculos, estivéssemos ali com um corpo para encomendar. Nós não podemos, meus irmãos, nós não devemos e não é compatível com um cristão que foi salvo, um cristão que recebeu a maior de todas as bênçãos, a salvação em Cristo Jesus, oferecer ao Senhor um culto árido, uma vida árida. Na verdade, toda a nossa vida deve ser uma declaração de louvor. Todos os nossos pensamentos e atos sempre devem ser, meus irmãos, a exteriorização dessa alegria. Nós não podemos estar, meus irmãos, entristecidos, cabisbaixo, deixando que a amargura, deixando que a apatia, deixando que a tristeza das circunstâncias que nos cercam possa estar tirando de dentro de nós a alegria que o Senhor nos deu. Porque onde o Senhor chega, onde o Senhor traz a sua alegria, até a tristeza salta. Nós devemos estar, meus irmãos, nos alegrando na presença do Senhor. Nós devemos estar nos regozijando. Devemos fazer como o salmista. A nossa boca deve estar cheia de riso. E não só a nossa boca cheia de riso, mas a nossa língua, o nosso falar, o nosso proceder deve expressar júbilo ao Senhor. É maravilhoso podermos contemplarmos as suas obras no universo e na vida de cada um dos irmãos. E com isso, meus irmãos, manifestarmos júbilo ao Senhor. Sempre que nós olhamos para trás com um olhar de gratidão, como este salmista fez, nós temos sim motivos para estar com a nossa boca cheia de riso e com a nossa língua cheia de júbilo. Terceiro lugar, meus irmãos, este salmista, ele se identifica com o seu povo. Quando ele olha para o passado, ele se identifica, ele diz o tempo todo pronomes no plural. Ele disse, nós ficamos, nossa boca, nossa língua, por nós, nossa sorte. Reconhecer que o Senhor tem nos ajudado, quando apenas no particular somos abençoados, meus irmãos, é orgulho. Nós devemos reconhecer que somos abençoados quando o Senhor está tratando isso de maneira geral. Quer ver um motivo? Quer ver um exemplo? Adore ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja, dos nossos idosos. O Senhor tem preservado a vida dos nossos idosos, meus irmãos. Essa pandemia tem atacado, é bem verdade, a todos, mas ela tem alcançado muito mais os idosos. E nós sabemos que em nossa igreja, especificamente falando, nós temos uma igreja com um grande número de idosos. E dentre esses idosos, muitos irmãos com algumas comorbidades, com algumas enfermidades, como diabetes, muitos com pressão alta. E o Senhor tem guardado. Então nós não devemos só nos alegrar
porque isso não chegou à nossa vida, à nossa casa. Nós devemos nos alegrar juntamente com os outros, porque o Senhor também não tem permitido que isso chegue à casa do nosso irmão. Louvado seja o Senhor por isso. Se alegre porque irmão A, irmãzinha B, que tem tantos anos, 80 anos, 70 anos, sofre de diabetes, tem pressão alta, mas ela está saudável, não chegou a essa enfermidade. Então, nos alegramos por isso também. Cada um de nós deve ter esse companheirismo em se alegrar, não só porque a enfermidade ou só porque a bênção chegou na sua casa, mas se alegrar porque a enfermidade não chegou na casa do vizinho e porque a bênção chegou também na casa dele. Somos um só corpo, aqui diz a palavra de Deus. Meus irmãos, mas esse salmista não só olha para o passado, ele olha também para o momento presente. E quando ele olha para o presente e ele vê sua necessidade, a primeira coisa que ele faz é reconhecer sua necessidade de restauração. Verso 4, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E por que é que este salmista estava pedindo restauração? Bom, sabemos que este povo está voltando. Sabemos que esse povo está vindo de cativeiro, mas muita coisa precisava ser restaurada. A começar, primeiro, ainda havia o medo da idolatria. Essas pessoas passaram 70 anos lá, mas muitas delas ainda nutriam um sentimento idólatra. Então, o salmista ora ao Senhor para que restaurasse o seu povo nesse sentido também, para que esse povo fosse um povo real na sua adoração, um povo verdadeiro na sua adoração, um povo verdadeiro no temor a Deus, que não fosse apenas de língua, mas de coração a sua adoração. E esta oração nós fazemos nos dias de hoje. Restaura, Senhor, a nossa sorte, para que o teu povo, o rebanho do Senhor, a igreja do Senhor nos dias de hoje, em pleno século 21, ano 2020, possa ser um povo que realmente te adora em espírito e em verdade, que não só te louva com os lábios, mas que a sua vida é uma verdadeira adoração, que esse povo não divida a adoração com o Senhor, com os filhos, com o dinheiro, com o trabalho, com o crescimento profissional, não, que eles podem labutar por tudo isso, glória a Deus, mas que acima de tudo isso, em suas mentes e coração, o Senhor possa estar reinando, o Senhor possa ser de fato o Deus de cada um, o único Deus de cada um. Que essas outras coisas não venham tomar o lugar do nosso Deus. Então, havia o medo da idolatria por parte daquele povo e o salmista pede por restauração. Havia resistência. Quando esse povo voltou, meus irmãos, do cativeiro babilônico, eles não encontraram essa terra agora abandonada. Eles encontraram com pessoas morando ali, com pessoas residindo ali. E havia, sim, resistência para ocupar novamente aquela terra. Então o salmista pede para que haja restauração nesse sentido também. Havia o fato de nem todos terem retornados. Não foram todos que vieram. Muitos deles ficaram. E o salmista pede também nesse sentido. Mas um sentido aqui especial que nós gostaríamos de frisar é que o salmista pede por restauração por causa da frieza que existia neste povo. Ageu chega até a dizer: por que vocês estão restaurando as suas casas e não a casa de Deus? O profeta Ageu falando. Meus irmãos, a frieza é um indício muito evidente da apatia espiritual do povo de Deus. Em qualquer época, existiu naquele tempo, no tempo pós-exílico, e existiu e existe nos dias de hoje. Nós sabemos que esta é uma realidade em muitos lugares e que muitas vezes bate à porta de todas as igrejas, de todos os rebanhos, de todos os apriscos. Então nós clamamos ao Senhor e nós oramos ao Senhor olhando para o presente,
reconhecendo essa necessidade e pedindo que o Senhor restaure o seu povo, principalmente nesse sentido de frieza. Nós já dissemos em outras oportunidades que 3 enfermidades são as mais cruéis na vida da igreja. A primeira é quando existe quando existe o fastio espiritual. O fastio espiritual é aquelas pessoas que não sentem vontade mais de ler a palavra, de meditar na palavra, de se deliciar nessa palavra, de ser edificado por essa palavra. A outra enfermidade espiritual é a apatia espiritual. É quando as pessoas não têm o mínimo desejo de ir à casa do Senhor, de louvar o Senhor, de se envolver na obra do Senhor, de manifestar-se como servo do Senhor, de viver como servo do Senhor. Para ele tanto faz, para ela tanto faz. Então isso é uma apatia espiritual. E existe uma terceira enfermidade chamada amnésia espiritual, que é quando as pessoas não lembram mais o que o Senhor tem feito na vida delas, quando elas não relembram aquilo que traz esperança, quando elas não ficam trazendo à sua memória os fatos, as bênçãos, as provações, as lutas em que o Senhor esteve presente, os ajudando, os livrando, os salvando. Então, essas 3 enfermidades, elas se manifestam muitas vezes na vida da igreja. E nós devemos pedir ao Senhor que esteja restaurando a sorte. E ele faz uma analogia muito linda. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver isso, mas no deserto do Negueb, quando se menos espera, quando as chuvas invernais chegam, aquele deserto está ali com o sol escaldante, com aquelas dunas de areia, e de repente uma torrente de águas fortes e volumosas regam aquele deserto. Meus irmãos, da mesma forma que aquelas águas que chegam de maneira improvável, sem esperar, nós oramos para que a restauração do Senhor chegue também na vida da igreja, como povo, e na vida de cada uma das ovelhas do Senhor. Essa manifestação dessas torrentes, nós classificamos aqui como elas chegam inesperadamente. Da mesma forma que essas águas chegam inesperadamente às areias do deserto, essa restauração do Senhor também não vem com muitos alardes, pré-anunciando. Ela chega inesperadamente quando o seu povo se coloca diante do Senhor e pede por restauração. E pede para que o Senhor abençoe este povo, para que o Senhor transforme sua conduta, para que o Senhor mude o seu pensamento, mude suas formas. A restauração do Senhor chega. Alguém pode dizer: não, mas não tem como, nós não estamos vendo nenhum sinal, mas esse povo está clamando, ela virá. Se esse povo continuar diante do Senhor, como diz no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, 14, quando esse povo se colocar diante da presença do Senhor, ele restaura, ele sara a terra, ele perdoa os pecados. Então continuemos, meus irmãos, pedindo ao Senhor por restauração, para que essa restauração chegue às nossas vidas, chegue ao nosso povo, chegue à nossa nação. Nossa nação precisa ser restaurada. Nós vivemos dias difíceis, dias de crise. Nós sabemos de todas as esferas: crise política, crise moral, crise financeira, uma crise de saúde que está em colapso. Então nós devemos clamar ao Senhor para que esta restauração chegue, mesmo que alguém não vislumbre, mas que ela chegue de forma inesperada, meus irmãos, como as torrentes no Negueb. E quando elas chegarão com um poder irresistível. Não tem areia, não tem duna, não tem quintura que não se renda diante daquelas águas. Não tem problema que não se renda diante da solução do nosso Deus. Não tem frieza que não se renda diante do avivamento que o Senhor pode trazer ao seu povo, da revitalização que o Senhor pode fazer na sua igreja. Não há nada que resista quando o Senhor realmente decide operar na sua igreja, no seu povo. Então a igreja deve continuar clamando por restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte.
Restaura, Senhor, a nossa situação. Nós estamos aqui reconhecidos que nós não temos nada, que nós somos pó, que nós precisamos do Senhor. Portanto, se nós clamamos a Ti, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ela chega de forma inesperada, de forma irresistível, mas ela também chega de forma modificante. Lá na geografia do deserto, quando aquelas águas passam, aquilo que parecia estar morto revigora. Aquilo que era só um amarelo por causa da areia, agora se torna uma campina verdejante. Flores lindas nascem no meio do deserto por causa das torrentes do Negueb. Da mesma forma o Senhor faz com o seu povo. Da mesma forma o Senhor trata com sua igreja, trata com cada um de nós pessoalmente e trata com o seu corpo. Da mesma forma o Senhor pode tratar com nossa nação. Nós pedimos e clamamos ao Senhor para que haja uma modificação, para que esse cenário que está tão desolador, tão triste, tão amedrontador, meus irmãos, possa ser mudado, para que possa haver alegria, para que possa haver paz, para que as famílias enlutadas recebam o bálsamo do Espírito Santo, recebam o refrigério do Espírito Santo para que elas possam continuar suas vidas, que as mortes cessem por causa dessa pandemia, que haja, meus irmãos, um mover sobrenatural na vida desta nação e como nós estamos vendo, meus irmãos, isso a nível mundial, nós só podemos enxergar isso de uma perspectiva divina. O Senhor está tratando conosco, o Senhor está tratando com a humanidade, o Senhor está tratando com nós particularmente, com cada um de nós. Nós não podemos enxergar como os céticos, como os ateus ou como os políticos enxergam, como uma questão de relações apenas biológica. Nós não podemos enxergar como mais uma praga, como mais um problema de saúde. Não, isso tem trazido, meus irmãos, inúmeras consequências. Nós não podemos nos encontrar, nós não podemos mais nos abraçar, tocar na mão do irmão, nós não podemos estar na casa do Senhor cultuando. Está mudando totalmente a nossa maneira de viver e de agir, então nós devemos enxergar isso numa perspectiva bíblica espiritual. Isso não é normal, isso não é comum. Portanto, isso não é normal, isso é sobrenatural. Se isso não é uma coisa comum, ela é algo que está sendo permitida ou até mesmo utilizada e ordenada por Deus. Então, clamamos ao Senhor, devemos clamar a Deus para que o Senhor restaure a nossa sorte. Por fim, o salmista olha não só para o passado, com um olhar de gratidão, para o presente, com um olhar de restauração, mas ele olha também para o futuro, com um olhar de fé. E aí nós vemos o verso 5 e o verso 6. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Meus irmãos, e como é essa fé que o salmista manifesta aqui? Primeiro, é uma fé convicta da luta e do sofrimento. Uma fé convicta da luta e do sofrimento. Diz assim, o verso 5 e o verso 6, os que com lágrimas semeia, e o verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Nós estamos convictos de que nós estamos passando por um momento de grande luta e de grande sofrimento. Não podemos estar alienados. Não devemos estar alienados. Não podemos também estar insensíveis com o que está passando o nosso irmão, a situação que está circundando a casa de cada um. Brejo dos Santos ainda está em paz. Brejo dos Santos está normal. Mas nós temos visto cidades vizinhas como Catolé do Rocha e outras que já têm óbitos, que pessoas já não puderam mais enterrar os seus entes queridos, que de lá mesmo, do hospital, já foi mandado para o cemitério. Meus irmãos, isso é, meus irmãos, sofrimento e luta. E nós não podemos estar insensíveis diante disso. A nossa vida, a nossa fé é uma fé que é convicta disso. Os que com lágrimas semeiam, quem sai andando e chorando enquanto semeia. O salmista repete 2 vezes essa expressão, choro, lágrima.
Então não é um momento fácil, não é um momento, meus irmãos, de tranquilidade, mas é um momento de reconhecermos isso com fé, sabendo que isso pode chegar inclusive à nossa cidade. Oramos para que isso não chegue, clamamos para que isso não venha, mas pode chegar. Brejo de Santos não é diferente de qualquer outra cidade e não é melhor do que nenhuma outra cidade. Portanto, nós devemos ter essa fé convicta de que passamos por lutas e passamos por sofrimento. Mas esse segundo ponto, o salmista mostra que essa fé é uma fé convicta também, não só de luta e sofrimento, mas convicta da vitória final. Tanto o verso 5 como o verso 6, ele diz: com júbilo ceifarão, no verso 5. No verso 6, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Meus irmãos, nós exaltamos o nome do Senhor, porque sabemos que a despeito de qualquer sofrimento, de qualquer luta, a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que, independente de qualquer dano que venhamos a ter, nós já temos vitória. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, diz a sua palavra. Portanto, nós aguardamos com uma fé convicta que já vencemos. Não que iremos vencer ainda, mas convicta que já vencemos. Que nós já temos a maior bênção, a maior vitória que o ser humano poderia alcançar, que é a salvação eterna. Que nós já temos a maior alegria que alguém poderia ter, que é a alegria dessa salvação, que um dia poderemos estar, que um dia estaremos com Ele, gozando de sua presença e exaltando pelos séculos dos séculos. Esse salmista termina o seu salmo dizendo justamente isso: voltará com júbilo trazendo seus feixes. E nós queremos, nesta noite, dizer mais uma vez ao coração dos irmãos: descanse no Senhor, espere pela sua provisão, clame a Ele por restauração, mas ao mesmo tempo tenha fé. Tenha fé porque o nosso Deus nunca falhou e nunca falhará. O nosso Deus é também o nosso Pai. É aquele que nós chamamos de pai, de papai, é aquele que nós nos colocamos diante de sua presença e ele, com seu amor fraternal, paterno, cuida de nós, nos acolhe em seus braços, nos dá paz, nos dá sossego, nos dá socorro. Quando não conseguimos nem falar, Ele nos deu o seu Espírito para que falasse por nós, mesmo com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, o nosso Deus é perfeito e nós devemos esperar na sua perfeição, nós devemos esperar no seu amor, nós devemos confiar na sua fidelidade que não muda. Apesar da nossa infidelidade, o Senhor não muda porque Ele é fiel, apesar de sermos infiéis. Continue confiando no Senhor. Continue descansando no Senhor. Não deixe que o seu coração se atemorize. Não permita que a alma seja afligida, antes pelo contrário. Descanse no Senhor. Descanse na força do seu poder. Que o seu Deus vos abençoe, meu irmão. Minha irmã, que a paz do Senhor cubra o seu lar, cubra a sua família, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te dê a alegria verdadeira, a alegria da salvação, e que Ele possa o tempo todo estar restaurando o seu vigor, restaurando o seu ânimo, porque os dias não são fáceis, mas o Senhor está conosco. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.